Graça e paz, povo de Deus, eu sou o apóstolo Cristiano Lopes, esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Bom, podemos conversar acerca da palavra do Senhor. Outro dia, uma pessoa que está vivendo uma guerra muito grande, um problema assim, surreal, tem a ver com família, com casamento, ela me procura e ela diz, por que a vida, trouxe para ela tanto de sabores? Por que a vida trouxe tanto sofrimento? E conversando com essa pessoa, eu perguntei, qual o momento ao qual na sua vida ou na vida de alguém que você conheça que não tenha tido alguma parcela de dificuldade, de angústia, de sofrimento. Ninguém veio à vida a passeio. Todos nós viemos com um propósito, assim como Cristo também veio e teve a sua parcela de angústia, sua parcela de sofrimento, sua parcela de dor. A Bíblia Sagrada diz que um momento que o Senhor acorda de manhã, ele sente tanta pressão, é aquele dia que você acorda e percebe que alguma coisa não está legal. E ele chama então os discípulos, vai para o jardim do Getsemane para fazer uma oração. Ele orando, ele diz, Pai, se for possível, afasta de mim essa hora. Só que quando ele constrói esse pensamento, quando ele abre o coração para os discípulos, ele diz, a minha alma está profundamente triste até a morte. A palavra do Senhor revela que o suor dele se fez em gotas de sangue. Entenda isso, se o próprio Jesus está dizendo, naquele momento, que a angústia que ele está sentindo é como se fosse a morte dentro dele, uma pressão, uma depressão muito grande, quanto mais eu e você. E essa pessoa dizia, por que Deus permite o sofrimento? Por que o Senhor não acaba com a maldade e assim acaba com o sofrimento do mundo? A bem da verdade que se Deus ele não nos amasse e fosse acabar com a maldade, não existiria nenhum ser humano na face da terra. E Deus nos ama tanto que não acaba com a maldade para que a gente possa ainda ter o nosso propósito cumprido nessa terra, nessa vida. E essa pessoa dizendo aquilo que era o seu sofrimento, questionando algumas coisas até do Evangelho, a bem da verdade não existe aquilo que seria uma opção, sofrer ou não sofrer. O que existe é a opção, sofrer fazendo aquilo que é bem, aquilo que é o certo, ou sofrer fazendo o que é errado. De qualquer maneira haverá sofrimento na nossa vida, mas a gente pode decidir e escolher sofrer por fazer o bem ou sofrer por fazer o mal. A Bíblia diz isso aqui em 1 de Pedro 3,17, é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que sofrer por fazer o mal. A bem da verdade, mais do que pensar naquilo que é o sofrimento, a gente pode pensar naquilo que é fé. E essa pessoa tinha uma fé muito emocional. E aquilo que era essa fé emocional trazia ansiedades no coração, questionamentos sobre Deus. Onde está Deus no meu sofrimento? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? A verdade, nós vivemos esse tempo de angústia e sofrimento, e a Bíblia diz, do que se queixa o homem? Queixa cada um dos seus delitos e dos seus pecados. A maioria de nós reconhece o quanto pecador somos, mas não tomamos vergonha na cara para deixar de ser pecadores que somos. E essa é a maior dificuldade dessa caminhada cristã, a nossa hipocrisia. Nós vivemos em um mundo de Nárnia, onde a nossa fé, ela se tornando emocional, ela faz com que a gente não aceite algumas coisas que vêm da própria vida. Tem um Jó dizendo o seguinte, recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Foi Deus que levou Jó para o deserto. Foi o mesmo Deus que levou o seu filho para o deserto. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pegou Jesus, levou para o deserto para ser tentado pelo diabo, por Satanás. Todas as vezes que há um deserto na nossa vida, ou uma linha, ou um propósito de sofrimento, também há uma aprovação, porque se a gente sofre fazendo aquilo que é o certo, fazendo o bem, esse sofrimento produzirá um peso de glória. Deixa eu ler um texto aqui, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Essa fé emocional conduz um monte de gente a gritar, a espernear, a fazer manha com Deus, fica manhoso com as coisas do Senhor. Deus não age pela nossa manha, pelo tempo do nosso choro, pelo nosso grito. Deus age por aquilo que é uma fé racional. Eu sei quem Deus é e por isso eu confio nele. Muito mais do que uma expectativa que nós colocamos é a consciência de quem ele é. E essa fé racional é que nos leva para uma verdade do Evangelho. Não era para a pessoa ter feito isso que machucou teu coração, mas fez. E agora, se agarra em Deus, se fortaleça no Senhor, Ele vai te dar vitória. Não era para essa pessoa ter distraído, mas traiu. O que você tem que fazer? Aceita e se firme na presença de Deus, como um bom soldado de Cristo. O Senhor Jesus, ele passou por diversas situações só para dizer para mim e para você que é possível passar por essas situações na terra sem mudar o caráter em Deus, sem mudar o amor por Deus ou o propósito nele. Então nessa manhã, você que está ouvindo, assistindo esse programa, em nome de Jesus, se fortaleça no Senhor. Olha o que Paulo está dizendo, ele fazendo uma oração, vivendo aquilo que seria o espinho na carne, o mensageiro do diabo. Ele ora 3 vezes, o Senhor não tira aquilo que seria o espinho, mas diz: a minha graça te basta. E fala assim para Paulo: quando você se sentir fraco, fica tranquilo, porque o meu poder se aperfeiçoa naquilo que é a sua fraqueza. Se é para você sofrer, sofra por fazer aquilo que é o bem. Bem ou mal, não tem a ver com semeadura, tem a ver com aquilo que é uma verdade na minha e na sua vida. Existem dias que são dificílimos, o Senhor chama de dias maus, e fala para que a gente fique firme. Ninguém acorda pedindo a sua parcela de mal do dia. O Senhor fala que nesse tempo de grandes dificuldades, que a gente não se preocupasse com algumas coisas que não aconteceram, e a gente se preocupa, e a gente fica ansioso, ansiosa, troca os pés pelas mãos, e por aquilo que é o medo de sofrer, a gente acaba fazendo aquilo que é o mal. Que nesse dia, no nome santo de Jesus, o Senhor fortaleça tanto o teu coração nesse sofrimento, que possa gerar um peso de glória que ainda será revelado. Paulo dizer que essa leve e momentânea tribulação, imagina que você está vivendo, ser leve e momentâneozinho, uma tribulaçãozinha. Eu sei que não é, tem coisas que vêm e parece que vão matar a gente, acabar com a gente. Há um Jesus que está na cruz do madeiro, pendurado, ali sendo escarnecido, todo o sangue sendo derramado, ele dizendo: Pai, por que o Senhor me abandonou? E ao 3º dia ressuscita, trazendo vida e vida em abundância sobre mim e sobre você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu e você, nós fomos curados. Que nesse dia, você que está sofrendo aí, entenda, passe por esse momento nos pés do Senhor, não com uma fé emocional, mas com uma fé racional, sabendo que operando Deus, quem impedirá? Que isso seja uma palavra profética sobre a tua vida, no nome de Jesus. Obrigado pelo carinho, pela audiência. O Senhor te abençoe. Paz de Cristo.